Fala, meus amigos do QAP, bora para a nossa parte 4. Nessa aula da parte 4, nós iremos trabalhar aqueles crimes apenados com detenção de 6 meses a 2 anos, beleza? Na aula passada, nós trabalhamos aqueles crimes apenados com 1 ano a 4 anos de detenção e multa, crimes mais pesados. Então, nessa a gente tende a ver alguns crimes mais leves, né? Crimes, alguns deles omissivos, e por aí a gente vai tentando diferenciar aquilo que tem pena de 6 meses a 2 anos daquilo que tem pena de 1 a 4 anos. Assuntos mais importantes da aula passada. Lembra que a gente falou sobre uma definição objetiva de período noturno para a lei de abuso de autoridade. De 21 horas até as 5 horas não pode realizar, não pode cumprir mandado de busca e apreensão. Beleza? Senão incorre em abuso de autoridade, definição objetiva. Bom, falamos de vários outros crimes ali, né? Que você não pode manter preso na mesma cela pessoas de sexo diferente, crianças e adolescentes junto com adultos, enfim, se não incorrem em abuso de autoridade. Bom, nessa aula aqui nós vamos falar então daqueles crimes um pouco mais leves, porque a pena deles são um pouco menores, 6 meses a 2 anos, beleza? Vamos lá então para a nossa parte final. No final a gente faz algumas questões, treina aquilo que a gente realmente aprendeu nessas aulas aí. Vamos começar falando do crime de quem o agente público que impede, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. Pessoal, até mesmo no Estatuto de Advocacia da OAB, lá no artigo 7º, eles colocam no seu inciso 3º, que é direito do advogado comunicar com seu cliente pessoal e reservadamente. Então aqui você está incorrendo em abuso de autoridade porque você está tirando um direito fundamental ali de se encontrar com seu advogado, poder realmente estabelecer sua defesa. Bom, aquele agente público que impede, sem justa causa, essa entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado, incorre em abuso de autoridade. E o advogado não precisa nem mesmo de procuração, viu, pessoal, para se comunicar. É o respeito ao devido processo legal. Beleza? Continuando, ele ainda fala, né, que nesse artigo incorre nessa mesma pena o réu solto ou investigado, que impede, né, o réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoalmente e reservadamente com o seu advogado por prazo razoável. No primeiro, ele simplesmente falou que você impediu, você não permitiu, né, que ocorresse aí a entrevista pessoal e reservada do preso com o advogado. Eles têm que ter ali o acesso reservado, sem qualquer contato com outras pessoas, que outras pessoas possam estar ouvindo a conversa entre eles. E nesse parágrafo único ele já está falando de forma mais específica por prazo razoável. Porque veja bem, o agente público que impede, né, a entrevista pessoal do advogado com esse réu solto ou investigado, por um prazo razoável, se o advogado não tem esse contato com ele, não tem como ele estabelecer a própria defesa do seu cliente. Por quê? Por falta de prazo. O defensor, o advogado, eles precisam de prazo para realizar a defesa do seu cliente. E quando ali alguém impede que esse réu solto ou investigado tenha essa entrevista pessoal e reservada com o seu advogado, ele não vai ter o prazo suficiente para fazer a sua própria defesa. Então incorre em abuso de autoridade. Ó. Quem impede o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com o seu advogado ou defensor por prazo razoável antes da audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo, obviamente, interrogatório ou audiência que é realizada por meio online, né, por videoconferência. Aí é óbvio que quando é por videoconferência, não há obrigatoriedade de estarem lado a lado, estarem presencialmente juntos, né? Como é o caso da pandemia, obviamente que nesses casos vocês estão utilizando mais ainda a videoconferência, né? Cada vez menos aí o modo presencial. Mas tirando essa exceção que é a videoconferência, em todos os outros casos tem que ser reservado ali, tem que ser permitido esse contato do cliente e advogado, cliente e defensor, para que eles possam estabelecer a defesa em prazo razoável. Imagine ali que você impeça o cliente de encontrar com o advogado e aí só permita faltando 2 dias. O juiz vai lá e só defere esse contato faltando 2 dias para a audiência. Opa, em 2 dias não dá tempo de estabelecer a defesa adequada. Então, por isso, esse magistrado, por exemplo, estaria incorrendo ali em abuso de autoridade, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Beleza?
Falando agora desse artigo, requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Pessoal, presta bastante atenção aqui. Nesse crime aqui, é diferente daquele que a gente viu lá na aula anterior, que era aquele crime que quem dava início à perseguição penal de alguém que sabe ser inocente. Você está dando início à perseguição penal de alguém que você sabe ser inocente. Lá é de 1 a 4 anos de detenção e multa. Aqui nós estamos falando de um crime de quem requisita instauração ou instaura procedimento investigatório quando você tem falta de qualquer indício de prática de crime. Tá? Então, você não está colocando alguém como culpado sabendo que é inocente. É diferente. Aqui você está requisitando ou instaurando esse procedimento investigatório sem qualquer indício de prática de crime. Tá? Para você instaurar esse procedimento ou requisitar essa instauração, tem que ter um indício, pelo menos indícios, né, de que há ocorrência de um crime ali. Bom, então é abuso de autoridade, comete abuso de autoridade quem requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, tanto faz a esfera penal ou administrativa, em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício ou da prática de crime. Ou seja, quando não tem indício da prática de qualquer tipo de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, não há qualquer indício de ocorrência de um fato que justifique esse procedimento investigatório. Por isso, tanto quem requisita como quem instaura aqui incorrerão no abuso de autoridade. Continuando. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Assim como nós falamos lá no artigo, na aula anterior, que serve também para aquele artigo da persecução penal, quando sabe que ele é inocente, aqui vale a mesma coisa. Tá? Quando se trata de sindicância ou investigação preliminar sumária, não há crime. Você pode requisitar, porque a própria sindicância e a investigação preliminar, elas servem como formas de apurar se há ou não a ocorrência de um fato administrativo ali, ou um fato que justifique um crime, né, propriamente ditos. Mas lembrando que essa sindicância e investigação preliminar, elas ocorrem dentro de um procedimento administrativo. Beleza? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vamos lá para mais um crime. Prestar informação falsa. E aí é importante vocês lembrarem da existência desses crimes, que muitas vezes a prova vai querer saber de vocês qual dos itens que estão presentes, qual dos itens corresponde a um crime de abuso de autoridade presente nessa lei. Então é importante lembrar da existência desses crimes na hora de sua prova. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado. Pessoal, presta bastante atenção. O indivíduo, o agente público que presta uma informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado, ou seja, imagine que o policial vai lá e presta uma informação de que a vítima não compensa a vítima prestar queixa-crime porque não vai virar nada, porque ela não vai ter a solução que ela quer, então é melhor, vamos dizer assim, a vítima abre mão, muitas vezes porque o policial é amigo do agressor, num caso de violência, num caso de vias de fato, sei lá. Então entenda que quando esse policial presta informação falsa, falando, por exemplo, para a vítima que não compensa ela prestar queixa-crime contra o indivíduo num caso de ameaça, esse policial estará incorrendo em abuso de autoridade. Por quê? Porque ele prestou informação falsa sobre qualquer procedimento policial. No caso, entra procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo. Ou falar que o prazo é de 1 ano para prestar queixa-crime, quando o prazo, na verdade, é de 6 meses, entende? Então, entra aí, beleza? Vamos lá. Só um detalhe, né, que a gente fala que não será crime se for em desfavor, né, essa requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório, não será crime se for em desfavor de alguém, ou seja, pessoa certa e determinada,
que não havendo crime na instauração para investigação de fatos certos, mas de autoria incerta, tá? Ou seja, quando nós temos fatos que são certos aqui nesse artigo anterior, mas que é de autoria incerta, não há o que se falar em crime, porque você já tem um fato que ocorreu ali. Beleza? Bora então para o próximo crime, vamos seguir adiante aí. Vamos lá. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Pessoal, presta bastante atenção. Você exigir uma informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal, esse agente público que exige essa informação incorre ali num crime de abuso de autoridade. Beleza? Então vamos supor que eu, como perito criminal, exijo de um agente de telecomunicações informações da placa do carro de uma pessoa que veio ameaçar no trânsito e eu não tenho amparo legal para pedir esses dados aí. Então, quando eu exijo essa informação de um outro agente ou realizo, né, ou faço o cumprimento dessa obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer sem amparo legal, estaria incorrendo aí em abuso de autoridade. Por exemplo, estou exigindo uma informação que eu não tenho amparo legal para receber essa informação. E por isso, ou quando há um agente público que quer ter informação de um segredo de justiça e ele acaba exigindo essa informação por ter uma hierarquia superior, só que, no entanto, ele não tem permissão para ter acesso a esses autos, abuso de autoridade. Beleza? Ou quando você exige o cumprimento de uma obrigação, você exigir que um terceiro, que um outro agente cumpra aquilo sabendo que não há amparo legal para isso. Quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido, incorre aqui também detenção de 6 meses a 2 anos de multa, beleza? Aqui a gente tem um exemplo claro, né? Por exemplo, numa blitz, você vai parar numa blitz lá, aí você invoca que você é um perito criminal, que você é um policial, para eximir a obrigação de apresentar o documento, ou apresentar que o IPVA está em dia. Então você utilizou sua função ou cargo público, né? Deu a famosa carteirada ali para obter vantagem ou privilégio indevido. Ou até mesmo a famosa carteirada de balada, né? Você apresentar a carteira funcional para você tentar entrar de graça numa balada. Você está utilizando seu cargo ou função pública, invocando sua condição de agente público para se eximir de obrigação legal. Quer, por exemplo, ser revistado, quer, por exemplo, pagar a entrada para obter vantagem ou privilégio indevido. Beleza? Então, exemplos que a gente tem aí numa blitz, numa balada, enfim. Estender injustificadamente a investigação procrastinando em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Pessoal, aqui você tem um prazo legal. Existe um prazo legal nessa primeira situação. Existe um prazo legal e esse prazo não está sendo respeitado, né? Vamos supor, a gente tem um caso lá no CPC, Código de Processo Civil, no artigo 940, que há um prazo legal para... Vamos pegar um outro exemplo qualquer. Vamos supor que o juiz ele tem um prazo de 24 horas para devolver um auto ou para cumprir uma medida, enfim. Se ele estende injustificadamente essa investigação, procrastinando em prejuízo do investigado ou do fiscalizado, e aqui a lei deixa claro que é em prejuízo do investigado ou fiscalizado, como, por exemplo, prazo para julgar um recurso ou alguma coisa do tipo, se esse juiz estende injustificadamente essa investigação, procrastinando, prejudicando o investigado ou fiscalizado, a gente tem aí abuso de autoridade, beleza? Estendeu sem qualquer justificativa essa investigação. E aí, o que é procrastinar, né? Você ficar enrolando, você ficar adiando aquilo que já deveria ter sido feito. Vamos lá. Inexistindo o prazo para execução, aqui agora é quando não há esse prazo, né? Inexistindo o prazo para execução ou conclusão de procedimento, ou estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo de investigado ou fiscalizado. É a mesma coisa do caput do artigo para esse parágrafo único. A diferença aqui, pessoal, é que no primeiro há um prazo e ele está estendendo esse prazo sem justificativa. Nesse segundo caso aqui, não há um prazo, né?
mas de toda forma percebe-se que ele está ali enrolando, adiando, né, sem qualquer forma motivada, beleza? Aqui é respeito também ao devido processo legal, em especial a duração razoável do processo, viu, pessoal? Baseado no princípio da duração razoável do processo. Quem estende é quem prolonga no tempo, para além do prazo injustificado. Um detalhe importante é que é o agente público, né, que responde. Obviamente, nós estamos falando da lei de abuso de autoridade. Se por algum motivo a própria defesa realizou atos em que fez enrolar o processo, a própria defesa, obviamente que isso não vai incorrer no crime aqui proposto, né? Por quê? Porque veio da própria defesa essa procrastinação, esse prazo foi estendido não por ato de um agente público, mas da própria defesa. Aí não há o que se falar em abuso de autoridade. Vamos lá a esse crime um pouquinho mais extenso, né? Vamos lá. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar. Presta bastante atenção. Nós sabemos que a regra é que o defensor ou advogado ele tenha acesso aos autos de investigação. A regra é que ele tenha acesso. Mas vamos continuar lendo o artigo aí. Quando se nega esse direito, vamos supor que o juiz foi lá e negou o acesso do defensor ou advogado aos autos de investigação preliminar. Ou vamos dizer assim, o próprio delegado, autoridade policial, negou acesso ao advogado ou ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso às peças relativas a diligências em curso. Isso é importante, pessoal. Ou que indiquem a realização de diligências futuras. Acontece muito isso nos casos de interceptações telefônicas. Quando nós estamos realizando interceptações telefônicas, não é permitido acesso ao defensor ou advogado, por quê? Porque senão eles vão contar para o cliente deles que está em meio a um curso de interceptação, que o telefone dos investigados estão sendo o quê? Grampeados. Então, nesses casos é a exceção, porque são alguns dos poucos casos em que o advogado, o defensor, não terão acesso aos autos. São diligências que estão em cursos ou uma interceptação telefônica, por exemplo, que será realizada, uma diligência futura. Nesses casos, realmente não é permitido acesso ao advogado e defensor, mas tem justificativa. Agora, nos casos em que não há uma justificativa, que não tem um motivo para que o advogado ou o defensor tenha acesso a esses autos, a pessoa que negou, o agente público que nega acesso aos autos, por exemplo, o delegado de polícia que nega acesso a um defensor ou advogado, em circunstâncias que não estão em curso ou não são diligências futuras, abuso de autoridade. Beleza? Vamos lá, seguir adiante. Até porque nós estamos aqui preservando o direito da ampla defesa, em especial quanto aos elementos imprescindíveis para tanto. Beleza? Vamos lá. Demorar demasiada e injustificadamente no exame do processo que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Pessoal, aqui claramente é destinado ao magistrado, e não a qualquer magistrado, mas sim a um magistrado que faça parte de órgão colegiado. Vocês já devem ter visto isso no STF, né? Um ministro vai lá e pede vista e para todo aquele julgamento que estava sendo realizado. O que é pedir vista, né? Você requerer vista é você pedir um tempo para ler, entender melhor aquele processo, para não cometer um voto, para não realizar um voto ali inconsciente, para não realizar um voto sem ter o real entendimento do assunto. Então, um dos juízes pode ir lá e pedir vista para que haja ali um melhor entendimento do fato e depois, no momento adequado, fazer o julgamento, fazer a votação, né? Então, demorar demasiada e injustificadamente no exame de quem tenha requerido vista, ou seja, ele pediu vista para poder entender melhor sobre o assunto. Só que ele não pode enrolar demais. Você demorou. Percebe por que são penas de detenção de 6 meses a 2 anos? É quase uma omissão, né? Porque ele está enrolando, está deixando de fazer os atos de ofício ali. É quase uma prevaricação. Lembra um pouco a prevaricação, né? Então, perceba que aqui nesse caso, gente, o juiz está deixando apesar de na maioria dos casos não ter um prazo definido, mas ele está deixando de realizar o entendimento, estudar o caso aprofundadamente
num tempo adequado, num tempo razoável. Tá? E por isso incorre em abuso de autoridade. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar. E olha aí o real fim de agir aqui, ó. Ele tem o fim de procrastinar o seu andamento ou retardar o julgamento. Às vezes ele quer abaixar a poeira e ele fica enrolando para que o pessoal esqueça um pouco, dê menos atenção àquele caso, né? E aí ele fica muito tempo com esse processo na mão, fingindo que está estudando ele a fundo. Não. Nós temos um exemplo claro lá no CPC, Código de Processo Civil, no artigo 940, que aquele magistrado que pede vista tem lá um prazo de 10 dias. Né? Então, excedeu esse prazo, você incorre aqui em abuso de autoridade. Mas nem sempre, isso nós estamos falando do Código de Processo Civil, nos demais casos não há um prazo definido. Então, a partir do momento que excede um prazo razoável, incorre no abuso de autoridade. Mais um crime de detenção de 6 meses a 2 anos de multa, antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, abuso de autoridade, nós temos aí detenção de 6 meses a 2 anos, né? Pessoal, a gente está respeitando aqui a presunção de inocência, o princípio da presunção de inocência, bem como a honra e a imagem. Quando você antecipa já fala que aquele cara realmente é o culpado por aquele fato, sem realmente ter ali o trânsito em julgado, sem realmente ter ali a decisão final que decidiu por atribuir a culpa ou não àquele agente, abuso de autoridade. Tá? Então vamos supor que um agente público, um investigador vai dar uma entrevista lá para a televisão e aí nessa entrevista ele já fala que o indivíduo é culpado, que foi ele mesmo que praticou aquele ato, sem ter transitado em julgado essa ação, sem ter realmente a sua culpa definida ali pelos funcionários responsáveis, pelas autoridades competentes, né? Então, quem antecipa o responsável pelas investigações por meio da comunicação, inclusive em rede social, Instagram, Facebook, quem atribui essa culpa, esse agente público que atribui a culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, incorre aqui em abuso de autoridade. Por quê? Porque ele acabou atentando contra a honra e a imagem daquele indivíduo e principalmente atentou contra a presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência fala que todos são considerados inocentes até que se prove o contrário, né? Vamos lá, então. A súmula vinculante 14 do STF fala que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos autos, aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. A súmula vinculante 14 da STF mostra que a regra é o acesso do defensor e do advogado aos elementos de prova. A regra é essa. Nós não vamos... os únicos casos em que essa regra não será respeitada são em diligências em curso, que pode realmente atrapalhar a investigação, ou em diligências futuras, porque aí sim, quando o cliente for avisado sobre essas diligências, ele pode acabar destruindo provas, né? Pode acabar atrapalhando a investigação. Em todos os outros casos, a gente tem aqui a direito do defensor e advogado ter acesso a esses elementos de prova. E no artigo 5º, né, da Constituição fala sobre a ampla defesa que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Show de bola? Vamos brincar? Chegou a hora de brincar. Questões inéditas, né? Como nós não temos questões, eu elaborei 5 questões para a gente brincar aqui nessa aula. A nova lei de abuso de autoridade estabelece que o mandado de busca e apreensão só poderá ser realizada pelo agente público em qual horário? Entre as 5 horas e as 21 horas, beleza? O fato de ser durante o dia, né, o período diurno, agora é um requisito objetivo dentro da nova lei de abuso de autoridade, das 5 horas e 21 horas. É diferente, por exemplo, do que está lá na CLT, horários que estão previstos na CLT e em outras legislações pecuárias, enfim. Mas, como nós estamos falando da nova lei de abuso de autoridade, lá estabelece esse prazo de 5 horas até 21 horas, como sendo o período permitido de realizar o mandado de busca e apreensão. Show de bola! Vamos lá para mais uma questão. Vamos lá para mais uma questão. 2. A ação privada subsidiária, isso foi assunto da nossa primeira aula, hein? Vamos ver se a gente está lembrado.
Ação privada subsidiária aplicada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, deverá ser exercida no prazo de. A regra é que a ação pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público tem que tocar a ação sempre. Essa é a regra. Os crimes de abuso de autoridade são de ação pública incondicionada. Só que se em 6 meses, ou se em 6 meses, ou no prazo que é estabelecido em lei, não é 6 meses não, mas vamos pôr, se naquele prazo estabelecido em lei o Ministério Público não realizou a ajuização penal, o que acontece? O Ministério Público foi omisso. Então, há permissão para que haja uma ação privada subsidiária, né? E aí, essa ação subsidiária, ela pode ser exercida no prazo de 6 meses contados da data que esgotou o prazo para oferecer denúncia. Beleza? Então, se o Ministério Público, o prazo dele venceu, começa a contar esse prazo de 6 meses em que é permitida a ação privada subsidiária. E aí o Ministério Público não tem escolha. A vítima foi lá, prestou essa queixa-crime, o Ministério Público é obrigado a tocar esse processo aí. Tá? Por quê? Porque foi omissão, foi negligência do próprio Estado, do próprio Ministério Público em ajuizar a ação penal. Então, para não ser prejudicada, a vítima tem direito a essa ação privada subsidiária. Resposta letra C. 6 meses, contada a data que esgotou o prazo para oferecer denúncia. Beleza? 3. São crimes presentes na lei de abuso de autoridade, é certo? Pausa o vídeo e responde pra gente. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio? Tem esse crime presente na nova lei de abuso de autoridade? Não. Qual crime que é esse, pessoal? Que crime que é esse? Esse crime que nós estamos falando aqui é chamado de crime de peculato. Peculato. Está lá no artigo 312 dos crimes contra a administração pública. Vocês veem isso lá no direito penal com o nosso Mega James. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado. Esse sim nós falamos. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer sem expresso amparo legal. Também aquele agente público que exige essa informação, falamos na aula de hoje, né? Você exigir uma informação, sendo que você não tem amparo legal para isso, você incorre aqui na lei de abuso de autoridade, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, também está lá, expondo a intimidade. Lembra que é sem relação com a prova que se pretenda produzir, não está presente isso na interceptação telefônica, está presente aqui, detenção de 1 a 4 anos e multa, tá? Expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem, né? Estou na frente aqui da questão, a honra ou a imagem do investigado. E constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar. Também falamos na aula passada isso, detenção de 1 a 4 anos de multa. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido. Forçar a entrar um cadáver no hospital, né? Com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. Show de bola. Questão 4. Qual dos crimes abaixo é mostrado? Qual dos crimes mostrados abaixo está presente na lei de abuso de autoridade? Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos? Não, isso está presente na lei de na lei de interceptações telefônicas. Funcionário público que descumpre determinação de sigilo das investigações que envolvam captação ambiental. Pessoal, falou captação ambiental, interceptação telefônica. Beleza? Realizar interceptação de comunicações telefônicas, informática ou telemática? Não, interceptações telefônicas. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Está aqui nossa resposta. Esse sim está presente na nova lei de abuso de autoridade, porque não tem relação com a prova que se pretende produzir, você está ferindo o que é a intimidade e a vida privada e a honra da pessoa. E, por fim, aí a autoridade judicial que determina a execução de escuta ambiental, falou escuta ambiental, interceptação telefônica. Beleza? Mais uma última questãozinha.
de acordo com a nova lei de abuso de autoridade, não é crime requisitar a instauração de sindicância em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de ilícito funcional ou de infração administrativa, tá certo isso? Certo! Muita gente vai errar essa questão, eu tenho certeza disso. Lá no artigo 27, se a gente for ler, eu vou ler com vocês, ele fala requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício de prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. E aí no parágrafo único ele traz, aqui que está o pulo do gato. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificado. Então não é crime você requisitar a instauração de sindicância em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Obviamente vai ter que ser justificado, mas não é crime, é o que está presente no parágrafo único. Show de bola? Com isso, a gente fecha mais uma aula, essa aula de abuso de autoridade, a gente fecha essa lei nova de abuso de autoridade. Leiam mais uma vez a lei, nós falamos aí artigo por artigo, detalhadamente, foram 4 aulas, mais importante que você está pronto para fazer as questões dessa nova lei aí. Beleza, pessoal? Valeu mais uma vez, obrigado, vamos juntos para a próxima aula, um abraço, até mais, tchau!